vamos começar a nossa palestra essa noite. A gente vai falar sobre cosmovisão cristã e profissões. No livro do C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, que se encontra dentre dos livros que formam as Crônicas de Nárnia, acontece que Lewis relata a criação de Nárnia. E ele diz que essa criação se deu por meio de uma voz, a voz de Aslan. Em dado momento, Aslan surge e diz: Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale. As criaturas reagem à voz de Nárnia, dizendo salve, a voz de Aslan, dizendo salve Aslan. Ouvimos e adoramos, amamos, pensamos, falamos e sabemos. O tio André, porém, que era o tio de um dos personagens lá, que estava com a Polly e o Diggory, que era o personagem das crianças, nessa fundação, que estavam presenciando a fundação de Nárnia, esse tio, porém, não gosta da voz de Aslan, não gosta daquela voz criadora de todas as coisas. Para ele parecia algo muito sombrio, como se fossem rugidos, e ele sentiu muito medo nesse momento. A única coisa que lhe interessava era que nesse mundo tudo que ele tocava, todas as coisas poderiam se transformar em riqueza, em ouro, enfim. A magia daquele lugar poderia lhe dar muitas riquezas, e era o que lhe interessava, era tudo que ele conseguia ver. E a pergunta é, por quê? Por que o tio André só conseguia enxergar na criação de Nárnia a riqueza que lhe poderia beneficiar? C.S. Lewis vai dizer que isso aconteceu com o tio André, pois o que você ouve, o que o tio André também ouvia, depende do lugar em que nós estamos e também depende de quem nós somos. Cosmovisão é justamente sobre isso, quem somos e do lugar onde estamos. E eu queria começar a pensar com vocês nesse sentido que o C.S. Lewis ele traz para a gente, daquilo que nós somos e de onde nós percebemos, as coisas. Cosmovisão pode ser definida como sendo uma orientação fundamental do coração que assume pressupostos sobre duas coisas fundamentais: a constituição da realidade e o fundamento em que vivemos, nos movemos e existimos. Então, cosmovisão, para nós, passa primeiro pelo entendimento de que é um fundamento religioso, não somente intelectual, não é simplesmente um construto intelectual, mas um fundamento que é religioso, ele precede toda a construção do intelecto e reflete sobre a realidade, estabelecendo pressupostos daquilo que constitui e daquilo que é de fato a realidade. Então, isso é uma cosmovisão, não apenas uma maneira de enxergar o mundo, dentre outras, em que a pessoa, por meio do seu intelecto, formata em sua mente aquilo que é a cosmovisão. Não, muito mais que isso, a cosmovisão parte do fundamento que está no coração do ser humano. E ali pensa sobre a realidade e fundamenta a sua maneira de viver, de se mover e de existir. Então nós temos na cosmovisão duas dimensões. A primeira delas é a psicossocial. Por essa dimensão, o ser humano, qualquer ser humano, todo ele, consegue lidar ou se relacionar com a realidade social que lhe está posta e receber dessa realidade influências que formam a sua maneira de perceber a sociedade, o cosmos, a criação, enfim, as relações sociais, tudo mais. Então, de fora para dentro, há um impacto e há alguma influência. Mas também a cosmovisão se forma a partir também da maneira como essa pessoa responde a essas informações que lhe são dadas de fora para dentro. Então, essa é uma dimensão da cosmovisão. E, além disso, a cosmovisão, quando essa informação vem para dentro daquela pessoa,
ela é processada dentro de um centro espiritual, que é o coração. E uma vez mais eu repito que nesse sentido a cosmovisão, ela é uma orientação fundamental do coração. Eu recebo informações que são de fora, essa informação adentra o meu coração, eu processo essa informação e eu faço uma reflexão sobre a realidade, tendo eu consciência ou não desse conhecimento, ou dessas informações que estão guardadas em meu coração. Isso vai ficar mais claro à maneira que eu for falando nessa palestra. Mas eu queria que vocês guardassem isso. Cosmovisão é uma orientação fundamental do coração. Na teologia, digamos assim, evangelical, né, que envolve a religião protestante, no final do século XIX, o teólogo e educador presbiteriano escocês chamado James Orr, ele escreveu um livro bastante influente à época, em que ele importou o termo cosmovisão, que era de um filósofo não cristão chamado Immanuel Kant, e ele importou esse termo para o cristianismo. E é o que acontece, ele começou, esse termo que era secular, que era um termo que não era cristão, começou a ser usado dentro dos meios protestantes reformados e reformacionais. Pois bem, o que ele pensava sobre o que era a cosmovisão? Para James Orr, cosmovisão era um sistema completo sobre a vida. Então, era uma maneira de alguém enxergar toda a realidade, de compreender toda a realidade, e aquilo dá fundamento para a sua própria vida. Além disso, ele, como cristão, disse, mas veja, não é somente isso, porque a cosmovisão, como todo ser humano tem, como fundamento para a sua vida, um não cristão também tem. Mas para o cristão, uma cosmovisão cristã de fato, radicalmente cristã, ela é fundada na soberania de Cristo. Cristo é Senhor da sua maneira de enxergar toda a realidade. E isso é importante porque o que fundamenta a cosmovisão de um cristão é a noção de criação, queda, redenção e consumação. O cristão, quando ele crê no Evangelho, ele tem que saber que a salvação é imediata, mas a formação da sua maneira de ver a realidade não é. Demora, custa bastante você parar para pensar os seus pressupostos que não são cristãos, olhar-se pelo espelho da palavra, ser drasticamente impactado pela noção, qual o impacto da criação. Por exemplo, quando eu penso em família, quando eu vou lá para Gênesis, qual o impacto daquela criação sobre a minha família, de eu enxergar a família? Isso vai ter um impacto revolucionário no coração de um cristão. Sobre a queda, o peso do pecado no coração do ser humano, o que isso impacta? Quão radical esse acontecimento de fato é? A redenção, a suficiência da pessoa de Cristo para salvar no sentido existencial, no sentido, moral, ético e tudo mais. Cristo vai redirecionar toda a nossa vida e no sentido de consumação e nos dar esperança. Então veja a cosmovisão cristã como esse sistema total da vida em que Cristo e Deus é superior, ele começa a impactar toda a maneira de você enxergar a realidade. Isso demora. Isso começa a ser trabalhado de maneira devagar e é uma ação do Espírito Santo que impacta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender a realidade, nossa maneira de dialogar com a realidade. Então, esse teólogo, ele compreendeu que aquele termo que era secular, trazido para o cristianismo, ele servia como uma explicação muito séria para que nós enxergássemos toda a realidade. Quando, a essa época, o Abraham Kuyper, né, eu acredito que muitos já ouviram falar, ele é um estadista e teólogo holandês, influencia até hoje com seus escritos. Enfim, ele viajou para os Estados Unidos para dar várias palestras na época, chamado Stone Lectures, que ele foi falar sobre a fé cristã em todas as esferas da realidade. Ele viajou para os Estados Unidos para falar como é que o cristianismo impacta na ciência, nas artes, no direito, enfim, na política, em tudo. E aí, nesse percurso, ele lendo o livro do James Orr, ele percebeu que o termo que ele estava usando ali, de cosmovisão, era interessante para o cristianismo. E aí ele começa a falar de que a fé cristã ela é uma cosmovisão total da realidade. Ela tem que ter implicações para toda a realidade na vida de um cristão, na maneira dele perceber
à sociedade e à realidade como um todo. Então, nesse sentido, o Kuyper ele dá várias palestras lá à época. Hoje em dia existe até a tradução dessas palestras chamado no livro O Calvinismo, publicado pela Cultura Cristã. E Kuyper, ele é radicalmente cristão e ele fala firmemente no sentido de que Cristo é Senhor de tudo. E que não há 1 centímetro quadrado da existência sobre o qual Cristo não diga é meu. E eu sou Senhor sobre aquilo. Então, para um cristão, não existe a possibilidade de pensar de que existe 1 centímetro quadrado que não pertence a Cristo. Tudo é de Cristo e deve ser submetido a Ele. Além disso, o Kuyper, já dentro de uma modernidade, e é interessante isso porque Kuyper, Dover e outros, enfim, estavam reformando, digamos assim, ou atualizando, eu prefiro usar esse termo, o calvinismo histórico, lá do século XVI, de Calvino e dos seus sucessores. Visto que depois da Revolução Francesa, a fé cristã ela perde muito de sua força na sociedade. E ela é escanteada por conta do avanço do secularismo, o escanteamento de Deus, a retirada de Deus da sociedade. Então, nesse momento, Kuyper, na sua sociedade holandesa, estava pensando, dizer, não é isso. A fé cristã ela tem impacto público, necessariamente. Cristo é Senhor sobre a vida pública também. E o que é dito, contrário a isso, é necessariamente secularismo. Então, Kuyper começa a pensar e desenvolver uma teologia bastante extensa sobre a cosmovisão, mas o que é importante para a gente é perceber que Kuyper traz o conceito lá do graça comum, em que sobre justos e injustos Deus derrama seus benefícios, e de modo que um não cristão tem coisas boas que Deus lhe dá, que ele pode fazer benfeitorias na sociedade, e isso deve ser reconhecido por um cristão. E nesse sentido, o cristão pode estabelecer um diálogo com o não cristão. Ele pode ir para a universidade, por exemplo, estudar ciência e aprender com um professor ateu sobre coisas que Deus criou. Isso é possível, é uma graça comum. Por outro lado, Kuyper enfatizou na mesma época de que essa graça comum está necessariamente ligada com a antítese, isto é, oposição com o mundo. De modo que, apesar de eu poder aprender sobre a realidade que Deus criou com um não cristão e ter contato com ele, concordar com ele sobre as verdades de Deus, eu não posso aceitar tudo, porque o meu coração, a minha fé continua estando em oposição a dele. Então há a antítese, e é nesse sentido que o cristão não pode adotar tudo o que o mundo adota, porque aí se ele fizer isso, ele valorizar, não existe música secular, por exemplo, será filme secular e abarcar tudo para si, ele abandona a antítese e ele se torna um secular. Por outro lado, se ele se refugiar no gueto da igreja, por exemplo, e tornar a igreja um gueto para ele, de que não, olha, graça comum não existe, só existe a antítese. O mundo está lá fora e eu estou aqui dentro, ninguém se mistura e está tudo certo, porque só assim a gente vive uma vida santa para a glória de Deus. Ele está negando a graça comum. Então, Kuyper trabalha com essa noção de que a cosmovisão cristã tem que equiparar essas duas coisas e elas têm que caminhar juntas. Pois bem, Kuyper ainda trabalha com a noção de mandato cultural, em que Deus na criação estabeleceu para os homens a ordem de eles poderem atuar e trabalhar dentro da sociedade, trabalhar na natureza, dominar sobre os animais, enfim, exercer o seu mandato na cultura que Deus deu. Mas Kuyper também traz um aspecto muito importante e pouco considerado por nós, que é a noção de não neutralidade. Na cosmovisão cristã, nós precisamos entender que todo ser humano crê, tem fé, de que não existe uma pessoa que seja neutra, totalmente imparcial, de que ela não tenha pressupostos fundamentados em seu coração. Na verdade, todo ser humano, ele acredita em alguma coisa. Ele não há possibilidade de ele ser neutro sobre a realidade que Deus deu. No coração processa-se as informações de que mais fundamentais do ser humano. Então, nesse sentido, a cosmovisão cristã ela parte do pressuposto que quando eu estou conversando com um ateu, por exemplo, um agnóstico, enfim, eu tenho que saber que ele tem pressupostos centrais no coração dele. Quando a gente conversa, por exemplo, com uma pessoa que diz que não acredita em Deus, a gente fica muito preocupado em defender a fé, mas veja, se a gente perguntar a ele, mas em que, o que você acredita?
e ele começar a dizer, eu acredito que existe amor? Existe. Então, existe a moral? Existe a ética, fundamento para a ética? Existe. Então, ele tem vários pressupostos, porque senão ele não subsiste dentro de uma sociedade. É impossível que ele não tenha. Então, nós precisamos entender isso, porque todo ser humano tem fé em alguma coisa. E dentro desse contexto reformacional, dessa teologia reformacional, o Herman Doiver, que foi um jurista holandês, filósofo, tem uma obra extensa demais, muito importante no diálogo da fé cristã com a modernidade. Ele trabalhou com a noção de motivos básicos religiosos, e aqui tem muita coisa a se falar sobre isso, mas o que me interessa hoje é dizer o seguinte, que Doiver diz que só existem dois motivos centrais religiosos no coração do ser humano. O motivo de crer em Deus e adorar a Deus, e o motivo de se tornar um apóstata. Todo ser humano, como não é neutro, ou ele é um apóstata, ele nega a Deus, ou ele crê em Deus. Não existe uma terceira via, um meio termo. Ou ele crê, ou ele não crê em Deus. E quando ele não crê em Deus, necessariamente, ele aproveita, ele pega algum aspecto que Deus deu na realidade, e ali ele torna aquela coisa no ídolo. Por exemplo, o seu relacionamento, por exemplo. Porque ele não tem firme confiança em Deus, ele torna o seu cônjuge, a sua namorada, enfim, um Deus. A sua própria imagem, o que a gente vê hoje, por exemplo, a política de identidade. Eu quero ver na política aquilo que eu sou, então eu olho no espelho e eu quero que a política projete a minha imagem nas discussões públicas. Então, há várias maneiras de nós observarmos que qualquer aspecto da realidade, que quando a gente não está fundamentado em Deus, se torna uma idolatria. E Doiver fala que na constituição daquilo que é uma cosmovisão cristã, nós precisamos entender que há três coisas bastante determinantes. Uma coisa, em primeiro lugar, a coerência de sentido. E ele chama isso de pré-teórico e teórico. Enfim, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que na experiência ordinária, ingênua, isto é, na experiência do dia a dia, nós absorvemos, nós vemos tudo o que Deus deu no mesmo tempo. Eu posso ver aqui o aspecto físico, químico, enfim, de relacionamento econômico, jurídico, está tudo aqui ao mesmo tempo. Porque Deus constituiu uma realidade pluriforme, e deu ao ser humano a possibilidade de ver tudo de uma vez só, junto com significado. Porque Deus deu a essa realidade que nós vivemos o significado. Deus é a fonte do sentido, que dá o sentido à nossa realidade social. Então, é por isso que nós podemos observar toda a constituição da nossa sociedade de uma maneira que nós, nesse sentido pré-teórico, antes de refletirmos sobre ela, temos acesso à realidade completa, dada por Deus e significada por Deus. Por outro lado, a gente pode parar como cristão e refletir sobre alguns aspectos daquela realidade. Então eu posso ir para a universidade estudar o aspecto jurídico da realidade, mas fazendo um curso de direito, por exemplo. Mas eu tenho que saber que o aspecto jurídico é um aspecto dentro de uma realidade muito maior. E que se o aspecto jurídico, por exemplo, se tornar a única coisa que mede todas as outras, isso é um Deus. O liberalismo faz isso com a economia, por exemplo, tornando a economia a medida de todas as coisas. Isso é um Deus para o liberalismo, certo? O conservadorismo, a tradição, é toda a realidade. E explica toda a realidade da tradição. Tudo que aconteceu no passado explica hoje. Isso é um Deus. Então, perceba de que nós precisamos ver todas as coisas integradas e significadas por Deus, de modo que Deus é o Senhor que dá significado e é Ele que é digno de honra por isso. E além disso, o Doiver enfatiza que quando a gente recebe essas informações, é no nosso coração religioso que é processado esse significado. Isto é, no coração é estabelecido e determinado os compromissos centrais que nós temos. O compromisso se nós adoraremos a Deus ou não adoraremos a Deus. Bom, meus irmãos, isso é um pouco filosófico, eu tenho ciência disso, mas isso tem implicações muito práticas. Porque perceba, quando alguém, eu vou aproveitar aqui o aspecto político da realidade. Ela acha que o aspecto político é a sua única maneira de salvar a realidade social. Então, perceba, ela para de considerar a possibilidade de que há outros aspectos na sociedade. E começa-se uma discussão, por exemplo, de um lado chama de fascista, de um outro lado chama de mito. Duas maneiras idolátricas de lidar com a realidade política, por exemplo.
A submissão do coração a alguém, ou um partido, ou a uma causa política, como se fosse a única coisa. E o coração, né, essa informação da política é processada lá dentro da pessoa. E ali ela coloca sobre as outras como uma pessoa totalitária, de que se a outra pessoa não aceitar a sua perspectiva, a outra pessoa, enfim, e aí vem todos os jargões de fascista, né, enfim. O fato é o seguinte, que nós precisamos entender que Deus, Ele é o que tem que dar para um cristão, dentro de uma cosmovisão cristã, o sentido para a nossa realidade social. E também é Ele que sustenta o significado e nos impede de cairmos na idolatria, de pegarmos um aspecto da nossa vida social e a determinados e colocarmos sobre todos os outros aspectos. Essa leitura da cosmovisão cristã, ela não é nova. Doiver falou no século XX, né? 100 anos atrás, mais ou menos. Mas veja, antes disso, a fé cristã já falava, a tradição cristã já falava disso. Por exemplo, você pega Jonathan Edwards falando de afeições religiosas, ele está falando justamente disso, a informação que é processada no coração. Mas aqui eu trouxe os exemplos do Agostinho de Hipona e o do Pascal. Veja, Agostinho de Hipona trabalha com o princípio seguinte: creio para compreender e compreendo para crer melhor. O que Agostinho de Hipona está dizendo? Que uma pessoa feita por Deus, ela primeiro crer em alguma coisa, depois ela passa a compreender. É isso que Doiver usou o termo pré-teórico, isto é, a pessoa crer de que existe a realidade social, de que existe sentido, e depois às vezes ela para e pega um aspecto dessa realidade e vai estudá-lo, vai tentar compreender melhor essa realidade. Percebe? Mas eu primeiro preciso crer antes de eu compreender. Além disso, o Pascal ressalta que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascal, que era cristão também, está enfatizando o seguinte: há aspectos que são processados no nosso interior, lá dentro, no mais profundo daquilo que nós somos, de que a própria racionalidade desconhece. E por vezes nós nos pegamos dizendo assim: eu não reconheço essa minha atitude. Por quê? Porque nem todas as atitudes são processadas na razão. Nem tudo está na razão. A nossa sociedade moderna foi baseada na construção de que a razão é o fundamento de todas as coisas. O tempo passou, teve bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, tudo mais. Vieram várias pessoas dizendo: não tem sentido, não tem sentido. A razão não é fundamento para todas as coisas. Então vamos desconstruir os valores da sociedade e vamos viver conforme a nossa vontade, sem pensar sobre a realidade. Vamos cair no irracionalismo. Enfim, você tem a sociedade caminhando nisso. É razão ou é irracionalidade? Porque como se fossem esses dois opostos que estão sempre em atrito. Uma pessoa que é extremamente racional, uma pessoa que é irracional. Porque não há um fundamento que equalize as coisas. E nesse sentido, não há uma explicação para aquilo que Pascal está apontando, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu amo uma pessoa, mas eu não consigo explicar por quê. Isso é processado lá dentro no coração. Tudo isso é muito importante. Tem um filósofo, o McIntyre, que ele escreveu um livro bem importante chamado Justiça de Quem? Qual Racionalidade? Que ele vai dizer o seguinte: quando alguém vem falar de justiça para você, você tem que perguntar a ela: mas de que racionalidade? De onde vem essa sua tradição de razão para você dizer que isso é justo ou que é injusto? Com outras palavras, a racionalidade depende de uma tradição. O conteúdo da racionalidade depende de uma cosmovisão, de onde você está. É racional dentro da minha sociedade, por exemplo, uma sociedade muçulmana, mais, digamos assim, fechada, vamos colocar assim, de que a mulher esteja submissa ao marido estritamente. Aquilo é racional naquela sociedade e é justo. Para a nossa sociedade não é por outros valores. Então a pergunta é, quando alguém vem falar sobre justiça, mas qual é a racionalidade? O que está por trás? Quais são os pressupostos dessa justiça que você está pregando? Qual é o fundamento religioso? Por que é um fundamento religioso? Porque nós primeiro cremos para compreender. Aquela pessoa que diz isso aqui é justo, em detrimento disso aqui que é injusto, ela acredita em várias coisas para dizer, antes de dizer isso aqui é o justo.
Percebe? Então, dentro de uma tradição racional, você tem aspectos de justiça e de injustiça, que são, muitas vezes, dentro da outra sociedade e outra cosmovisão, o contrário, né? Não é justo, aquilo que é justo aqui não é justo lá, enfim. Então, o ponto que o McIntyre está trazendo à tona é de que a cosmovisão está comprometida com um sistema narrativo, associado a uma tradição histórica. Nesse sentido, não há neutralidade. A sociedade em que nós estamos, ela adota valores. E ela passa para a gente uma tradição de valores. E a nossa razão é impactada por essa tradição. Bom, e aí eu falei várias vezes de coração. E aí, ó, coração, coisa linda. Coisa linda. Mas então, pessoal, coração. O que é o coração na Bíblia? Na Bíblia, é quase 1000 vezes citado no Antigo Testamento. Se eu não me engano, 200 e poucas vezes no Novo Testamento. Termo coração. Coração é a sede do intelecto, das afeições, da vontade e da vida religiosa. Na Bíblia, o coração envolve o intelecto, uma vez mais, o intelecto, os seus sentimentos e afeições, a sua vontade e a sua vida religiosa. Então perceba, a racionalidade é um dos aspectos do coração. Por isso que quando você encontra alguém que é muito da extrema direita, uma extrema esquerda, você não consegue convencê-lo. Não é possível convencê-lo. Porque não é só a razão dele que está ali. Há emoções, há afeição, a vida religiosa é determinada por aquilo. Então ele acredita fundamentalmente naquela racionalidade, naquela maneira de enxergar o mundo, a cosmovisão, a vida religiosa dela está lá dentro. Então a razão ela não toca lá. E a Bíblia fala disso, o nosso Senhor falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, é a maneira de nós sabermos o que está nas nossas afeições, intelecto, vontade, nossa vida religiosa é sabermos aquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve. Além disso, conhecer o coração de alguém é conhecer a pessoa como ela é. Está lá em Provérbios, um verso bastante interessante. Conhecer o coração de alguém é conhecer a pessoa como é. Conhecer o mais íntimo daquela pessoa. Por isso que não há possibilidade de você, por exemplo, entrar num casamento totalmente seguro. Você confia em Deus, de que aquela pessoa é sustentada por Deus. Certo? De que lá dentro, quem ela é de fato, só Deus conhece. Então, veja, de que o coração é esse centro fundamental do ser humano. De que envolve muitas coisas. Aquilo que nós somos está lá no nosso coração. E aí tem um texto bastante importante, lá em Provérbios, que diz o seguinte: do coração procedem as fontes da vida. E aqui eu adoto a lição do David Knowles, nesse livro Cosmovisão, a história de um conceito, da monegismo, vale muito a pena. Bom, e aí em Provérbios, quando o escritor diz que do coração procedem as fontes da vida, ele está apontando para duas coisas essenciais. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Primeiro lugar, dentro do coração procedem as fontes da vida. Isto é, e eu volto ao que eu falei no início da palestra, quando um conhecimento, ou alguma informação, ou algum afeto nos atinge, ele é primeiramente processado no coração. Lá dentro, nas emoções, na vida religiosa, tudo é processado, aquela informação. E ali, ela norteia a vida daquela pessoa. E dali, do coração, procedem as fontes da vida. Por quê? Porque nós cremos para compreender. A salvação, ela acontece justamente assim. Quando o Evangelho nos atinge, ele, como diz Agostinho, ele nos fere profundamente. Aquela informação vinda de fora, ela fere o nosso coração. De capa a capa. E ali essas emoções são afetadas, o centro religioso, a sua racionalidade, tudo é afetado naquele momento. E isso é processado lá dentro. E dali vai começar a proceder as informações, as fontes da vida. E o que diz? O mesmo texto, sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o coração. Guarda a tua religião. Guarda a tua vontade, guarda as tuas afeições, guarda a tua racionalidade.
Num contexto que nós vivemos de secularismo, e o secularismo é altamente violento. Está em tudo praticamente que nós fazemos. O secularismo, ele avança, é o Deus que mais avança contra o nosso coração em várias áreas. Se ele está perdendo em uma área, se ele é numa área afetiva, ele vai numa área da razão. Se ele está perdendo na área da razão, ele vai na área da vontade, vai no centro religioso. O secularismo está o tempo todo tentando nos afastar de Deus e nos levar a uma idolatria. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E isso é cosmovisão cristã, meus irmãos. A sede da vida é o coração. E é o coração que está lá a cosmovisão cristã. Isso é muito interessante. Porque o pastor pode chegar aqui no domingo é domingo, pregar a mesma mensagem, de maneiras diferentes, aplicar. E uma pessoa pode vir aqui domingo a domingo e não, ela entender assim, poxa, interessante, racionalmente. Mas acabou ali a conversa. Você pode conversar com alguém na política e mostrar números. A gente precisa fazer isso com números. Aquela pessoa diz, não é assim, entendeu? Por quê? Porque tem várias outras questões envolvidas naquele coração. Quanto tempo eu perdi tentando convencer algumas pessoas na minha vida. E é muito interessante, você está na universidade, por exemplo, você tenta convencer, você não tem noção de que não é possível aquilo ali. Só Deus pode alcançar aquele coração. Pois bem, então o que é a cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã é essa orientação fundamental de um coração que ela é regenerado por Cristo. Veja, mesmo que a gente chegue aqui e dê vários estudos sobre a fé cristã na ciência, a fé cristã no Estado, a fé cristã no mundo do direito, a fé cristã na política, a fé cristã, enfim, na biologia e tudo mais, se o seu coração não for convertido por Cristo, aquele conhecimento não irá lhe servir, não vai ter efeito prático na sua maneira de enxergar a realidade, de falar da realidade, de entender a realidade. Você vai continuar do mesmo jeito, percebendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, com a mesma lente. Então, a cosmovisão cristã, ela é essa orientação fundamental de um coração regenerado por Cristo, que pressupõe a Bíblia para refletir sobre a realidade. Então, eu vou pensar sobre alguma coisa, eu tenho, dentro da cosmovisão cristã, pressupor a Bíblia. E isso vem de um coração que é regenerado por Deus. Meus irmãos, isso é muito interessante, meus irmãos, é muito importante dentro dessa nossa sociedade que tem vários deuses. Por exemplo, eu estou escrevendo agora o meu TCC, eu estou fazendo uma crítica a um recorte do liberalismo. Eu sei que tem os direitistas, os conservadores, que dizem que o liberalismo é cristão. Eu sei disso, mas se eu for para a Bíblia, eu sei que não é. Então, eu sou livre para poder escrever e pensar sobre aquilo e criticar aquilo. Assim também eu posso fazer com o socialismo. Assim também eu posso fazer com o conservadorismo. E todas as ideologias. Porque um cristão, ele é livre. Ele só é submisso a Cristo e a ninguém mais. Nesse sentido, né, de devotar o seu coração. Então, isso tem um impacto tremendo na nossa maneira de pensar e de escrever e dialogar com a realidade. A fé cristã nos torna livres deste mundo. Literalmente em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A cosmovisão cristã, então, assume que 3 coisas essenciais. Que a criação, ela é objetiva e criada por um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso tem um impacto tremendo sobre a fé cristã, na cosmovisão, certo? De que um Deus pessoal criou uma realidade e deu à realidade significado. O que é que a filosofia procura? Qual é a essência das coisas? Desde a época de Platão e Aristóteles. Qual é a essência das coisas? Um cristão diz assim, a essência das coisas é Cristo, que dá significado objetivamente à realidade. Além disso, a cosmovisão cristã assume que nós aprendemos, ou seja, tomamos para nós e processamos no coração nosso modo de ver o mundo. Então perceba, quando alguém fala assim, a cosmovisão é só a maneira de ver o mundo, é mais que isso. É aprender e processar as informações do mundo no seu coração. Lembro de uma professora brilhante que tive, que ela disse na sala de aula, eu oferecerei para vocês o direito como uma cosmovisão. Nunca mais esqueci. Porque ela transformou o direito naquilo que a gente nunca tinha pensado.
como você transformar o direito num instrumento político, econômico. E ela mostrou para a gente como isso é possível. A cosmovisão dela tomou um aspecto da realidade e usou para outros fins. Além disso, a cosmovisão cristã assume que interpretamos e comunicamos os sinais narrativos dentro de uma tradição racional. Aquilo que eu falei, quando eu falei de racionalidade, dentro de uma tradição, a nossa maneira de interpretar, a nossa maneira de receber o significado das palavras, interpretarmos as palavras, o diálogo, a comunicação, tem significados pré-existentes à nossa vida. Isto é, antes de nós nascermos, pessoas conservaram determinados significados a palavras, interpretações a determinados contextos, de modo que nós recebemos essa racionalidade, essa maneira de pensar, e isso forma o nosso cristianismo, nossa maneira de enxergarmos a realidade. Se nós formos a palavra de Deus começar a adentrar a linguagem da palavra e formar a nossa maneira racional de pensar, isso também impactará a maneira de interpretarmos toda a realidade. Então perceba, eu sei que muita gente pressupõe assim, cosmovisão cristã, é só a maneira de ver o mundo. É muito mais profundo que isso. E aqui, caminhando para o final dessa palestra, eu queria fazer algumas considerações sobre a questão da cosmovisão cristã e das profissões. Em primeiro lugar, nosso coração indica qual é a nossa vocação profissional. É muito interessante pensar que os reformadores, na época, quando eles pensavam em profissões, quando pensavam em uma vocação, eles entendiam que Deus fazia um determinado chamado interno naquela pessoa, dava habilidades de modo que ela poderia desenvolver sua profissão para a glória de Deus. Isto é, de algum modo o coração ele indica, e uma vez mais o coração entendendo como a razão, como a vontade, como a nossa vida religiosa, indica a nossa vocação profissional. Ainda assim esse coração é enganoso, e nós não podemos considerar e levar só porque eu senti no coração de adotar determinada profissão na minha vida, é isso aí. Não é bem assim. Nós precisamos passar pelo crivo da palavra, nós precisamos considerar várias coisas para escolhermos uma profissão e adotarmos uma vocação profissional para a glória de Deus, certo? De modo que nós precisamos, na palavra de Deus, no contato com os irmãos, na reflexão, entendendo as nossas inclinações internas, percebermos minimamente qual é a nossa vocação profissional. Além disso, nós precisamos considerar que nossa cosmovisão, sim, determina como nós exercemos a nossa profissão. Se você vai, por exemplo, viver uma vida de corrupção na sua profissão, você tem uma cosmovisão de que aquela maneira de exercer sua profissão é tranquila, está tudo certo, não tem peso moral, não tem impacto sobre a vida de ninguém, então você consegue exercê-la tranquilamente. Então, a maneira como você enxerga a sua profissão determina, a maneira como você enxerga o mundo determina a maneira que você exerce a sua profissão. E por fim, a nossa profissão torna-se um sacerdócio. É muito interessante perceber que a profissão faz o seguinte: você pergunta para alguém, você é o quê? O que a pessoa quer saber? Você é, sei lá, médico, fonoaudiólogo, você é dentista, você é arquiteto, você é advogado. Como se a pessoa se tornasse a própria profissão ou a profissão se tornasse aquela pessoa. Percebe? Por quê? Porque a profissão se torna um sacerdócio na nossa sociedade. Qual é a nossa diferença do mundo? É que nós exercemos esse sacerdócio para a glória de Deus. E esse é um ponto central. A cosmovisão cristã tem esse impacto central na profissão. Você não pode exercer sua profissão como se Deus não existisse. Tem que ter algum impacto, tem que ter alguma, não só no sentido moral e ético, diga-se de passagem, e não cometer corrupção. Isso aí é básico, isso aí tem que estar claro. Mas mais que isso, e como ativamente você pode causar benefícios na sociedade para a glória de Deus, pode usar aquela sua profissão para melhorar aspectos da realidade social e honrar a Deus com isso, certo? Então, no sentido ativo, tem um impacto muito forte. E eu termino perguntando o seguinte: quem é você? E onde está seu coração? E aqui não é para responder, não precisa me responder, obviamente, mas não é para responder dizendo assim, eu sou um médico, eu sou um advogado, não.
Mas estou dizendo, quem é você? O que é o seu coração? O que está sendo processado no seu coração? Quando a gente fala de profissão, de uma perspectiva cristã, eu tenho que saber, primeiramente, quem eu sou. Não adianta você querer saber, como eu lembro de um jovem alguns anos atrás, chegou para mim e fez: Anderson, que livros eu devo ler para, em determinada área que ele queria se interessar, estudar, poder desenvolver uma profissão, uma cosmovisão cristã? Eu disse: a Bíblia, meu irmão. Não, mas que livros? Você já leu a Bíblia? Não li a Bíblia. Então pronto. Você tem que começar pela palavra. Porque é a palavra que vai tocar o seu coração. E vai mudar o seu coração. Aí você vai conseguir, crendo em Deus, crendo na palavra de Deus, enxergar a realidade de modo diferente. Então tudo começa pela transformação interna. É de dentro para fora. E nesse sentido, quem é você então? E onde está o seu coração nessa noite? Se o seu coração for como o do tio André, lembra que quando Nárnia estava sendo criada, a voz de Aslan estava ecoando e ele só escutava ruído, barulho, desordem? Se o seu coração for assim como o do tio André, lá do começo da história, você só vai escutar nesse mundo ruído, barulho e desordem. E sua profissão só vai servir para você mesmo e para criar ruído, barulho e desordem na sociedade. Porém, para um cristão, sua cosmovisão, só é possível se ele for convertido a Cristo, e isso terá impacto benéficos para a sociedade. Então, que Deus, neste momento, faça com que o seu reino, avance sobre os nossos corações e determine nossa maneira de vermos o mundo, sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto moral, ético, religioso, econômico, social, político, físico, químico, enfim, medicinal, toda a realidade da nossa vida que seja determinada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Isso é a minha oração nesses dias, que Deus avance o seu reino sobre os nossos corações. Amém. Vamos orar? Deus, o Senhor Deus é bom e santo. E o Senhor Deus é quem toca os corações. A cosmovisão cristã só faz sentido para um cristão. Porque os princípios cristãos são sempre rejeitados pelo mundo. Estão sempre em oposição ao mundo. E só um cristão pode adotar ou receber, na verdade, tua palavra, para recebê-la no coração, para que ele creia e para que tudo o que ele faça, a profissão que ele adota, sofra algum impacto daquilo que a tua palavra determina, diz, ensina. Deus, e nós precisamos disso, Senhor. Poderíamos ter semanas e mais semanas de reflexões sobre o cristianismo na área da ciência, na área da política, por exemplo, hoje em dia. Isso não tem impacto, porque o nosso coração ele tende à idolatria, a idolatrar pessoas, coisas, e o nosso coração se afugenta de ti, e ele corre e abraça o secularismo, escanteia o Senhor da vida profissional, da vida familiar, da vida social, e nós nos tornamos tal qual um não cristão. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, pois o nosso cristianismo ele é pobre, ele é guardado, reservado, colocado no escanteio, e ele é aprisionado por líderes da nossa sociedade. Ele é aprisionado pela idolatria do espelho, que nós refletimos a nossa própria pessoa e queremos ser adorados em redes sociais. Nosso coração, ó Deus, ele se afasta de ti todos os dias. Deus, nos atrai a ti. Avança com teu reino. Quebra as cadeias, Senhor, aviva o nosso coração. Para que as nossas profissões, eles ganhem o brilho da tua majestade. Para que não seja nós, Senhor, mas o reconhecimento de que o peso da tua glória é tão forte sobre nosso coração e nossa vida religiosa, que nós não podemos resistir e negar o conhecimento do Senhor sobre a nossa maneira de enxergarmos o mundo.
Livra-nos, ó Deus, de sermos superficiais e tratarmos a cosmovisão cristã como se fosse um problema da razão. Que uma pessoa pensa uma coisa e outra pessoa outra coisa. Não, Senhor. Lembra-nos de que é o nosso coração o problema. E que é lá, quando nós rejeitamos a Tua palavra, o Teu ensino, nós estamos rejeitando o Senhor no nosso coração, naquilo que nós somos. Os nossos atos mostram quem nós somos, ó Deus. A nossa maneira de falar, nossa maneira de escrever, de pensar, de opinar, mostra quem nós de fato somos e onde está o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. A universidade, ela ensina a sermos profissionais, mas só o Senhor, Deus, nos ensina a sermos profissionais para a Tua glória. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, e nos abençoa nesse evento. Amém. Amém.